Agora Bom sim. dia a todos. Bom dia a todos. Estou ouvindo bem vocês. Tudo certo. Vamos começar então a reunião. Eu agradeço primeiramente, né, a presença de vocês e o espaço também do Maurício para a gente falar sobre esse assunto que dispensa apresentações, né, que é essa tragédia do Rio Grande do Sul nesse momento. Este aqui é o Maurício Kazak, que é o presidente do IBREI. A gente já havia conversado anteriormente, né, Maurício? Inclusive, a gente queria fazer alguma reunião fazendo alusão ao bicentenário da migração alemã, como algo mais comemorativo anteriormente, e aí, após a tragédia, a gente decidiu abrir o espaço, então, para os senhores falar do trabalho, né, e do redirecionamento, né, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, como que vocês estão redirecionando o trabalho de vocês diante dessa catástrofe, né, que, logicamente, houve uma mudança total de pauta. Então, a gente pensou nessa reunião de deixar o espaço aberto para vocês falarem, apresentar como que vocês estão conduzindo, né, os trabalhos de vocês diante dessa tragédia. Então, acho que cerca de 10 a 15 minutos para cada um falar, apresentar. Se precisar de mais, logicamente, também, a gente não interromperia. É, e aí, passaria a palavra, primeiramente, para o secretário Fabrício. Eu acredito que tem algumas pessoas que vão estar entrando no decorrer da reunião, mas ela fica gravada, então também não tem maiores problemas. Então, eu acredito pode falar. Posso falar só uma Claro, introdução claro. sobre o Instituto aqui? Claro, sim, por favor. Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Dr. Fabrício, Dr. Rafael. Eu sou presidente aqui do IBREI. O IBREI é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais. E acho que vocês estão me vendo pela outra câmera aí, né? Quer virar para ti isso aqui? Não, pode. Acho que eles conseguem me ver pela tela da mesa aí. Então, nós estamos aqui na nossa sede hoje, transmitindo esse evento. Hoje nós convidamos a Karen para ser a mediadora e a condutora aqui do nosso evento, justamente foi ela que trouxe essa proposição. E agradecemos muito aí a presença de vocês e esperamos que esse evento possa ajudar também nos trabalhos que têm sido feitos pela Secretaria e pela Subsecretaria. Esse evento ele é gravado, depois ele é compartilhado com todos os associados e com o nosso Conselho Empresarial. Tá? Então é isso, cara. Muito obrigado e um excelente. Eu que agradeço, principalmente a presença e o tempo do Fabrício e do Rafael. Eu acho que podemos começar. Fabrício, por favor, pode falar, se apresente e conte-nos um pouco de como que está o trabalho da Secretaria diante desse novo panorama aí da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu acho que o seu microfone está fechado. Eu estou fazendo um ajuste de som, porque eu estou com fone de ouvido, mas o som está no ambiente e o Dr. Rafael está atrás de mim, então eu vou colocar o som no fone de ouvido aqui. Estou com o Juliano aqui do lado, que é o nossa TI, para fazer funcionar, porque é a primeira vez que eu estou usando este computador para fazer uma reunião virtual. Só um segundinho. O som chega bem para nós. O som está ótimo para nós. Eu acho que o microfone está funcionando bem. O nosso problema aqui é o áudio, que está toda, e aí o Dr. Rafael está atrás de mim, está ouvindo duas vezes. Ele está com o fone de ouvido e com o som ambiente. Um dos efeitos da enchente foi que nós fomos desalojados do centro administrativo do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui no ambiente. Vocês estão num ambiente provisório, então, agora. Entrou aqui. Nós estamos na referência da mulher, que é um braço da secretaria, mas é um braço mais tímido, né? E nós mesmo não trabalhávamos aqui. Tivemos que vir desde o 1º de maio, 30 de abril, nesse período, viemos para cá. Alô, agora já, acho que eu ajeitei aqui. Vamos lá, então? Me ouvem bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Ouvimos bem. Podemos começar. Então, vamos lá. Meu nome é Fabrício Guazelli Peruquim, sou secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Contextualizando para vocês, a minha primeira experiência
na vida pública. Eu sou advogado de formação, eu fiz direito, a faculdade de Direito aqui no Rio Grande do Sul, depois especialização em Ciências Penais, fiz mestrado em Ciências Criminais, com ênfase em Direitos Humanos. Aí morei na Itália para fazer meus estudos, e depois, quando retornei para Porto Alegre, eu estava só na advocacia privada, já há 20 e poucos anos. E recebi um convite do governador Eduardo Leite para assumir em janeiro de 23, neste segundo governo, onde ele foi reeleito. Para nós aqui foi um feito histórico, foi o primeiro governador reeleito depois da redemocratização de 88. O governador Eduardo Leite conseguiu, então, se reeleger e reformulou todo o secretariado e me convidou para ser secretário de Estado, e eu de habitação. Então, eu fui secretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária de janeiro de 23 até novembro. Em novembro, eu fui renomeado, então, para outra secretaria, que é esta Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Para que vocês tenham uma ideia do contexto, nós estamos no 6º evento climático diverso, desde que assumimos em janeiro de 23. O estado do Sul realmente vem sofrendo continuamente com situações muito complexas, e tivemos em setembro, eu ainda era secretário de Habitação, um evento climático catastrófico, mas que atingiu exclusivamente uma área da região do Vale do Taquari, com diversos municípios fortemente afetados. Tivemos muitas perdas de vidas, mais de 50 óbitos, destruição de pelo menos 2 municípios totais, Roca Salles e Mussum, que ficam em 2 curvas de um rio chamado Rio Taquari. Eles foram inundados, mas desta vez com correnteza, então foram levados abaixo esses 2 municípios, 2 regiões dos municípios, e tivemos ali então um efeito muito devastador para aquela região, e começamos a atuar fortemente para uma reconstrução, mas num nível muito menor do que aconteceu agora neste evento de abril e maio. Este evento de abril e maio, ele atingiu praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 497 municípios e 470, mais de 470, tiveram chuvas extremas e ocasionamento de alagamentos, mesmo em municípios altos aqui, muito acima do nível do mar. Nós tivemos alagamentos nas próprias regiões, que são pequenos vales, né? Então, bairros atingidos, estradas caídas. Já estamos com mais de 170 óbitos registrados, muitos ainda desaparecidos, e nos recuperando. Nós estamos com 95 municípios em estado de calamidade, ou seja, não conseguem dar a volta sozinhos, né? Esse é o conceito legal de estado de calamidade. E temos mais de 350 municípios em estado de emergência, que conseguem dar a volta sozinhos, mas precisam de algumas benesses ali legais, como, por exemplo, não precisar de licitação para contratações emergenciais, para conseguirem dar agilidade nas suas reconstruções. E isso, então, nos pegou absolutamente de surpresa. Foi um fato muito atípico, nunca tivemos na nossa história recente nada parecido. A última a enchente registrada, que atingiu, por exemplo, Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, tinha sido registrada em 1941, e ainda com níveis menores de água. Então, nós tivemos uma elevação muito abrupta de água, que desceu de 5 rios e atingiu Porto Alegre, que tem aqui a canalização desses 5 rios, e a cidade foi invadida por água também. Mobilizamos, obviamente, todo o governo, num primeiro momento, para fazer um atendimento emergencial de salvamento das famílias. Foi uma coisa extraordinária, porque, além de todas as forças de segurança 100% mobilizadas para salvamentos, nós tivemos uma onda de solidariedade incrível de diversos particulares, voluntários que vieram de outros estados, e as próprias pessoas, os próprios gaúchos que tinham barcos, jet skis, canoas, enfim, o que tivessem, foram para dentro da água e retirar pessoas de telhados, de árvores, enfim, foi uma onda de salvamentos que jamais vista aqui no nosso estado.
E jamais imaginamos também que nas ruas de Porto Alegre haveriam barcos e jet skis tirando pessoas de prédios e de casas. E aquilo nos tomou de tanta surpresa que nós, no primeiro momento, 2, 3 dias, nos vimos ali, nós mesmos, pessoalmente. O Dr. Rafael, por exemplo, tinha ido para uma cidade do interior e não conseguiu voltar. E lá ficou durante, acho que mais de 20 dias, porque não tinha acesso para retorno. E fazendo reuniões virtuais conosco aqui para nos atualizar da região onde ele permaneceu, que é a região de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, que é a região do Vale do Taquari. E a partir, então, de uns 4, 5 dias, nós começamos a receber muitas demandas que passaram a não mais ser demandas de salvamento, porque nós recebemos nos nossos próprios telefones celulares e redes sociais pedidos de salvamento de pessoas, indicando geolocalização de bairros e ruas aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. No segundo momento, começamos a receber pedidos de ajuda humanitária. Comida, água, roupa, enfim. Nós tivemos aqui no ápice da catástrofe mais de 80 mil pessoas direcionadas para abrigos, e não eram mais abrigos públicos, porque os abrigos públicos superlotaram muito rapidamente. Abriram abrigos privados, por exemplo, em universidades, em escolas municipais, estaduais, em restaurantes, em casas de particulares que abriram as suas garagens e começaram a receber pessoas. E, por exemplo, na Universidade Luterana, na UBRA, ali de Canoas, chegaram a ter 6 mil pessoas ao mesmo tempo abrigadas. E além das 80 mil pessoas que ficaram desabrigadas, nós tivemos mais de 560 mil pessoas que foram desalojadas, tiveram que sair das suas residências, das suas casas, mas encontraram algum conforto na casa de amigos, de parentes, ou tinham algum recurso financeiro para viajar, para sair do Rio Grande do Sul, ou se abrigar em algum hotel, alguma pousada que tivesse melhores condições. Nós ainda vivemos este cenário de desalojados, né, de pessoas que ainda não conseguiram voltar para suas casas, aqueles que ainda têm casas, e nós tivemos uma grande parcela da população que perdeu as suas casas, e aqueles que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza não conseguiram, então, abrigo em outro local e estão ainda em locais públicos, em abrigos públicos, naquela fase de desmobilização dos abrigos que precisam retornar à normalidade. Por exemplo, escolas estão sendo o nosso alvo principal de desmobilizar abrigos que estejam acontecendo em escolas públicas, municipais e estaduais, para que os alunos retornem às suas aulas. Então, estamos trazendo essas pessoas dali para outros abrigos que também estão desmobilizando e, portanto, abrindo vagas. Contextualizando aqui a nossa secretaria, nós somos uma Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos dividida em 2 subsecretarias. Então, nós temos a Subsecretaria de Justiça, que é chefiada pelo Dr. Rafael, que já vai se manifestar, é o nosso subsecretário de Justiça. Ele tem uma subsecretaria adjunta e um corpo técnico abaixo dele, com 2 principais departamentos, que é o Departamento de Justiça e um outro departamento, que é o do PROCON. Então, aqui nós fazemos toda a defesa do consumidor do Estado do Rio Grande do Sul, através do PROCON RS, que é uma grande rede de atendimento com os PROCONs municipais e com o PROCON nacional, que é o CDCOM, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor do Governo Federal. E é uma atuação que nós temos tido a oportunidade de presenciar muito ostensiva, em razão de que, obviamente, com as catástrofes surgem a solidariedade gigantesca de grande parcela da população, mas também surgem aquelas anomalias, né, aquelas atipicidades das condutas humanas refletidas em, às vezes, até fatos penalmente relevantes. Então, o PROCON RS foi à rua, até porque também perdeu a sua sede, né, também foi alagada a sede do PROCON, assim como a sede principal do governo, né. Nosso centro administrativo também foi alagado, então nós também nos deslocamos. Como o Dr. Rafael bem referiu, nós estamos num outro imóvel que pertence à nossa secretaria. Aqui onde nós estamos funciona o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, onde fazemos atendimento das mulheres vítimas de violência. Então transferimos toda a estrutura da secretaria para cá, provisoriamente, até que nós voltemos para o nosso centro administrativo. E o PROCON RS, então, foi às ruas para verificar a questão de aumento de combustíveis,
abusivamente, para verificar questões relativas a mercados que estavam vendendo produtos com preços também abusivos, em razão da falta que houve repentina de todos os estoques do estado do Rio Grande do Sul, já que as estradas caíram, não tinha como a logística funcionar adequadamente, e nós fizemos notas técnicas em razão dos abusos, fizemos uma interlocução grande com distribuidores de combustíveis e associações de supermercados, enfim, atuamos fortemente para que tentássemos regular, né, em defesa do direito do consumidor, a abusividade de preços. Nesse exato momento, ontem tivemos uma operação grande, onde fizemos uma abordagem numa loja de imóveis pré-fabricados, que prometia a venda pronta entrega, e as pessoas estavam adquirindo móveis, porque precisam remobiliar suas residências, onde tudo foi perdido, e assim eles não estavam entregando os móveis, estavam recebendo o dinheiro e não estavam entregando. Então fizemos uma atuação ostensiva nessa unidade. Nós decidimos por não fechar a unidade abruptamente, porque nós estaríamos prejudicando mais alguns consumidores. Demos um prazo de 3 dias para que essa loja, então, entregasse os móveis prometidos, sob pena de, então, responderem civil, criminalmente e administrativamente, se não o fizerem. E, ao mesmo tempo, estamos com a demanda das passagens aéreas. Como vocês bem sabem, têm acompanhado, o nosso aeroporto internacional Salgado Filho foi inundado. Nós não temos perspectiva de retorno, tínhamos médias de mais de 30, 40 voos diários, e hoje estamos com 5 voos diários que estão acontecendo da base aérea de Canoas, aqui ao lado de Porto Alegre, uma base aérea da Força Aérea que está cedida momentaneamente e sendo regulada pela ANAC como um aeroporto comum. A interlocução tem sido forte com a ANAC, porque muitas pessoas que haviam comprado passagens aéreas, especialmente passagens internacionais, não estão conseguindo voar, tem que se deslocar ou para Florianópolis, Santa Catarina, ou alguns outros aeroportos regionais, mas que não comportam voos grandes aqui no Rio Grande do Sul. Então temos atuado em relação a isso também. E o Departamento de Justiça faz uma grande interlocução com diversas outras entidades. Por exemplo, ontem assinamos com o governador Eduardo Leite e outras 14 instituições envolvendo o Poder Judiciário, o Ministério Público, defensorias públicas, tanto da União quanto estadual, e algumas outras entidades, um mutirão que nós faremos para a regularização da documentação pública. Muitas pessoas, dessas 560 mil que ficaram desalojadas, saíram de suas casas e perderam tudo, inclusive seus documentos. Então, faremos um mutirão, acontecerá agora do dia 17 até o dia 23, num shopping aqui de Porto Alegre, para levarmos ao cidadão todos os serviços possíveis, refazer a sua CNH, sua carteira de identidade, seu CPF, carteira de trabalho. Faremos também prestação de serviços ali, de orientação jurídica, sobre todos os aspectos, INSS, relativos a questões trabalhistas, relativos a quaisquer outras questões. A Defensoria Pública, tanto da União quanto do Estado, estará prestando serviços. A OAB também se manifestou que pretende ajudar gratuitamente. Então, será uma interlocução bastante grande para que as pessoas tenham um acesso à documentação pública e alguns serviços. E este Departamento de Justiça também faz a interlocução com a população migrante. Então, nós temos estrangeiros residentes aqui no país que também perderam documentos, que também precisam ser assistidos de alguma forma. Fazemos uma articulação institucional bastante importante com esses grupos. E a outra subsecretaria, além da Subsecretaria de Justiça, nós temos a Subsecretaria de Direitos Humanos. Esta, sim, tem, acho que, 7 departamentos, 7 diretorias, e atua em todas as pautas transversais do governo. Negros, quilombolas, indígenas, mulheres vítimas de violência, criança e adolescente, idosos, política de drogas, enfim, todos esses departamentos em interlocução. Nós atuamos, neste momento da catástrofe, para fornecer ajuda humanitária. Por exemplo, a população quilombola, a população indígena, tem um costume de não sair das suas áreas. Mesmo que tenham sido momentaneamente alagadas, eles não saíram dos seus equipamentos. E nessa conjuntura, eles perderam tudo e precisam de ajuda humanitária. Eles não estão em abrigos, mas eles precisam de comida, de água, de alguma assistência, de roupas. Então, nós estamos fazendo uma grande interlocução com todas essas comunidades, através dos conselhos, né? Nós temos 10 conselhos estaduais
Conselho Estadual do Desenvolvimento do Povo Negro, Conselho Estadual dos Povos Indígenas, Conselho Estadual da Criança e Adolescente, Conselho Estadual de Defesa das Mulheres. Então, todos esses conselhos em interlocução aqui com a Secretaria nos demandam ajudas. Nós temos um grande centro de distribuição do Estado do Rio Grande do Sul, que nós organizamos na Defesa Civil. Lá são recebidas milhares de toneladas de doações que vêm do país todo e até de fora do país. E neste centro de distribuição, então, nós vamos até lá e buscamos toda a ajuda humanitária que nos é pedida, fazemos um formulário de registro, porque mesmo que o Estado do Rio Grande do Sul receba uma doação, no momento em que entra num centro de distribuição, vira um patrimônio do Estado. Nós temos que ter a regulação disto. Tudo que entra é registrado como uma entrada e tudo que sai é registrado como uma saída. E nesses locais onde nós estamos entregando, nós, na nossa secretaria, por exemplo, comunidades quilombolas, indígenas, nós registramos quais as comunidades que estão recebendo e as quantidades de produtos que estão recebendo, para depois fazermos uma prestação de contas, mesmo que não haja previsão legal para isso, mas nós fazemos por precaução, né, para que nós tenhamos também registrado todos os insumos que estão sendo distribuídos no estado do Rio Grande do Sul. Além, obviamente, da grande ajuda que nós recebemos do empresariado, das entidades privadas que fazem doações diretas para diversas entidades. Então, nós só temos a agradecer demais toda a ajuda que estamos recebendo. Realmente, o estado do Rio Grande do Sul está vendo uma força de solidariedade jamais vista. Nós estamos impressionados com a nobreza de algumas atitudes. Cada ajuda é muitíssimo bem-vinda e nós precisaríamos de muito mais para dar a volta, porque nós tivemos aqui perdas muitíssimo significativas. Nós temos tido alguns levantamentos de algumas entidades que nos dão conta da ordem de 190, 200 bilhões de reais para que o estado do Rio Grande do Sul retorne a uma normalidade na sua infraestrutura, exclusivamente. Não temos ainda um levantamento que some todas as perdas de agricultura, todas as perdas das residências que foram perdidas, precisarão ser reconstruídas, todas as perdas de empresas que foram fechadas, empresas que funcionavam em locais que foram totalmente destruídos. Enfim, nós temos aqui uma complexidade de assuntos que deverão ser tratados com tempo, com calma, e toda a ajuda que tivermos de todos os espaços, tanto de governo quanto privados, serão muitíssimo bem-vindas. E nós tivemos, então, só para finalizar essa intervenção inicial, uma determinação em reunião com todo o secretariado de governo. O governador Eduardo Leite chamou todo o secretariado alguns dias, logo no início da catástrofe, e uma decisão conjunta foi a desmobilização de uma de nossas secretarias, que era a Secretaria de Parcerias e Concessões, e a transformação dessa secretaria, que foi extinta, numa nova Secretaria de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Esta Secretaria de Reconstrução, ela vai ter 3 focos principais, um deles emergencial, que é, obviamente, essa atenção a uma questão de meio ambiente, de reestruturação, de repensar a mobilidade urbana do estado do Rio Grande do Sul, para que não tenhamos catástrofes parecidas no futuro, ou se tivermos, que nós tenhamos melhores condições de atendermos a nossa população, não tenhamos perdas de vidas e tenhamos menor impacto na infraestrutura. Num segundo momento, obviamente, ela vai trabalhar com a reconstrução em si. Ela não será uma secretaria fim, ela será uma secretaria meio que auxiliará as secretarias fins a repensarem e reestruturarem seus planejamentos. Então, a Secretaria de Logística e Transportes, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, terá o apoio e suporte dessa nova Secretaria de Reconstrução, que será formada por um secretário e mais 4 subsecretários, um deles um secretário de Reconstrução, que auxiliará com projetos e com captação de recursos privados e públicos de outras esferas para exatamente auxílio na reconstrução do Estado. Acho que para a IBREI aqui é importante essa manifestação de que nós contaremos sim com uma parceria privada para a reconstrução do Estado, na modalidade de PPPs ou concessões públicas privadas, para que nós tenhamos maior capacidade, maior volume e maior rapidez na reconstrução do Estado. O Pedro Capelupi, que é meu colega, meu amigo, que é o novo secretário da Reconstrução, ele é um funcionário público do Tesouro Nacional, ele é mineiro, mas morava em Brasília,
e foi trazido no início do governo, desse segundo do governo Eduardo Leite, em janeiro de 23, porque tem uma expertise enorme em parcerias público-privadas e concessões, e esse era o propósito do Eduardo Leite, era um propósito de realmente aumentar a capacidade do Estado de interlocução com a iniciativa privada. Agora vimos isso exponencialmente mais necessário nesse momento, porque com os seus recursos próprios, muito dificilmente o Estado do Rio Grande do Sul conseguirá dar a volta. Nós já tivemos uma medida importante do governo federal, que foi uma suspensão da dívida que o Estado paga. Nós queríamos uma anistia dessas parcelas, pelo menos por 3 anos, não tivemos êxito ainda, mas ainda está em discussão. Nós tivemos uma suspensão sem cobrança de juros, mas o valor nominal da dívida terá que ser pago ali na frente, daqui a 3 anos, e todo o valor. Então, nós temos uma discussão muito importante nesse momento, sendo travada com o governo federal. Para que vocês tenham ideia, o Estado do Rio Grande do Sul arrecada da ordem de 108 bilhões de reais, 108 bilhões anualmente em impostos federais. É o 4º estado que mais arrecada no país. E fica aqui no estado desses recursos federais por volta de 44 bilhões. Então, nós arrecadamos 108, e isso vai tudo para o Fundo Tesouro Nacional, e é redistribuído entre todos os estados, num pacto federativo, que tem uma origem no auxílio de alguns estados que têm uma arrecadação menor e precisam de mais auxílio. Isso é compreendido por todos nós, por enquanto não há essa discussão, mas o que nós pedimos para o governo federal é que, momentaneamente, nós tivéssemos uma parcela maior de retenção desses valores que nós arrecadamos e enviamos para o governo federal e depois é distribuído para o país todo, nós tenhamos alguma parcela um pouco maior de recursos. O que nós pedimos nesse último ofício que foi enviado para o governo federal foi 10 bilhões de reais de transferência fundo a fundo, do governo federal para o governo estadual, para que nós utilizássemos esse recurso aqui nas nossas infraestruturas. Ainda não tivemos nenhum aceno de que isso será efetuado ou não, de que nós teremos esse recurso, mas é o que nós pedimos momentaneamente. Eu agora passo a palavra ao Dr. Rafael, que vai fazer uma abordagem mais específica da área onde ele atua, e permaneço aqui à disposição para a gente dialogar aí. Mais uma vez agradeço demais a abertura do espaço e reitero nosso interesse em aprofundarmos nossas discussões aqui, nossas interlocuções, porque acompanho o trabalho de vocês e tenho certeza que nós podemos ter muita ajuda dessa instituição que vocês presidem aí, porque tem, além de cabeças qualificadas, empresas importantes por trás que podem ser uma grande alavanca aqui para a recuperação do nosso estado. Muito obrigado por enquanto. Obrigada, Fabrício, pela tua explicação. Realmente é algo assim inimaginável, né? E é uma catástrofe que eu imagino assim que está recém começando a se organizar, e a gente se coloca realmente à disposição, o IBREI como instituto, que o nosso objetivo é essa construção de pontes, né, entre o empresariado, com o governo, e com certeza essa, assim espero, né, seja a primeira conversa de muitas, né, para a gente poder entender realmente a situação. Eu teria uma questão assim que realmente me chamou a atenção desde o início da tragédia, né? Eu sou gaúcha, acompanho 24 horas tudo que está acontecendo aí. Essa questão da documentação, né? Que vocês estão fazendo todo esse levantamento de todas essas pessoas que perderam. Isso seria feito agora de uma forma online, acredito eu, né? Porque não sei se como... O que aconteceu? Nós tínhamos uma determinação do governador já do ano passado da criação de um comitê de plano social, foi chamado assim, para que nós tivéssemos uma interlocução com diversas entidades para a produção de documentos. Veio de uma demanda do CNJ, que estava preocupado com o subregistro civil. Muitas crianças no país ou não têm ainda a sua certidão de nascimento ou perderam certidões de nascimento, e nós temos regiões muito pobres do país, onde isso eles não iam atrás dessa documentação. Então, uma determinação do CNJ para o país todo. Nós aqui temos um subregistro muito baixo no Rio Grande do Sul. Nós temos realmente certidões de nascimento praticamente em dia no estado todo. Mas o que aconteceu? Esse grupo já vinha se reunindo e já vinha se articulando. Com o advento da catástrofe, nós presenciávamos muitas entidades indo solitariamente em abrigos oferecer somente um documento. Então, nós tínhamos os registradores públicos com a Corregedoria de Justiça indo nos abrigos oferecer só
certidão de casamento, certidão de nascimento ou certidão de óbito. Nós tínhamos o Ministério do Trabalho e Emprego indo nos abrigos oferecer só a carteira de trabalho nova. Nós tínhamos o Detran indo só oferecer a de habilitação. O que a Secretaria de Justiça decidiu fazer? Unir os esforços de todos ao mesmo tempo. Então, nós faremos, numa semana inteira, um mutirão onde todas as entidades estarão juntas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Para que vocês tenham uma ideia, nós conseguimos emitir uma carteira de identidade, hoje, o IGP, o nosso Instituto Geral de Perícias, em 30 segundos. Basta fazer a verificação do nome do pai, nome da mãe, a data de nascimento, e se ele tiver o número do documento antigo, ele já imprime na hora. Então, nós vamos levar os equipamentos, as impressoras, o pessoal do IGP, todos para o mesmo lugar. Vamos levar a Polícia Federal, para que tenham aqueles imigrantes, os registros de nacionais de estrangeiro reemitidos na hora. Levaremos o INSS para verificação das questões da Seguridade Social. Levaremos a Prefeitura de Porto Alegre para refazer os processos de CAD único. Enfim, será no mesmo dia, no mesmo lugar, todos os serviços prestados. Nós conseguimos o passe livre no trânsito de toda a mobilidade urbana, né, dos ônibus metropolitanos e dos ônibus urbanos de Porto Alegre, levarem de graça as pessoas até esse shopping durante toda essa semana, para que eles tenham acesso também, não precisem, então vai ter tudo sem custo lá. Então é um movimento que nós estamos fazendo para prestar esse atendimento a toda a população ao mesmo tempo. Tá ótimo, muito obrigada. Teríamos muitas questões aí, mas vamos passar a palavra para o Dr. Rafael, para o subsecretário. Rafael, a palavra fica contigo. Ele vai falar um pouco sobre a pauta dele, né, o direcionamento da pauta do bicentenário, que é um assunto que particularmente eu tenho muito carinho. Estava muito feliz com essa comemoração aí do bicentenário no Rio Grande do Sul. Eu sou de descendência alemã, minha família chegou no Rio Grande do Sul em 1860. Eu sou da região ali de Santa Cruz do Sul. Eu estava realmente assim acompanhando o trabalho do Rafael, muito alegre assim de saber que a gente ia ter esse foco, né, na nossa comunidade alemã, na comemoração desses 200 anos. Então agora ele vai explicar um pouco para nós sobre a pauta, né, da subsecretaria dele, e principalmente como que está sendo redirecionado, né, essas comemorações alusivas ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Obrigado, bom dia a todos. De fato, eu gostaria de começar até compartilhando a tela aqui com vocês. Acho que congelou um pouco. A sua câmera está congelada. A conexão, acho que foi da tela. Voltei? Voltou. Voltei. Tá. Mas perdi o compartilhamento da tela, né, ou não? Quer que a gente compartilhe a tela por aqui, talvez? Vamos ver se não der aí, a gente compartilha por aqui. Tá. Perfeito. Vou ver se eu consigo passar os slides aqui direitinho. Nós estamos com a tela... Está congelado, não, né? Não é da apresentação. Né? Tá com a tela do PowerPoint, não da apresentação. Isso, tem que clicar na ferramenta ali em cima. Em cima de página inicial ali para apresentar. Quem sabe compartilhar por aqui, porque eu acho que a conexão deles lá, não sei se está... A conexão está caindo, ele compartilha, travou também. Você tem o arquivo? Tem. Então nós temos o arquivo aqui. A gente pode compartilhar por aqui, porque daí você fica... Karen, como nós estamos na mesma sala, ele vai assumir aqui a minha cadeira, eu fico ali na dele, e aí eu acho que ele vai te enviar. Eu já tenho, a gente já tem o arquivo, a gente pode compartilhar a tela. Compartilha por aí, eu vou ficar aqui na cadeira de trás e ele assume aqui meu posto. Obrigada, Fabrício. Obrigada. É tanta coisa para se falar nessa questão que é realmente algo impensável, né? Agora aqui deu certinho aqui com a Rúbia. Bem. Muito bem. Bom, nós temos... eu preparei, assim, para nós começarmos a conversar, os slides que eu tinha buscado em 2023, no início de 2023,
para começar a ter uma espécie de simplicidade no momento de falar sobre a presença germânica no Rio Grande do Sul. Porque são tantos municípios, são mais de 100 municípios germânicos aqui, né, de origem alemã, com influência da imigração alemã, que nas entrevistas as pessoas perguntavam assim, mas qual é o destaque, né? E fica difícil para a gente fazer uma hierarquia ou fazer especificar um ou outro. E aí eu me dei conta que as bacias hidrográficas, né, eram um bom critério, porque com 4 bacias hidrográficas, então a gente pode ver aqui a mais antiga, que seria onde a colônia de São Leopoldo aparece, né, a bacia do Rio dos Sinos, e que tem várias cidades industrialmente importantes e turisticamente também muito importantes e bonitas, como Igrejinha, que tem uma Oktoberfest famosa, Três Coroas, que tem um templo budista maravilhoso também, Novo Hamburgo, que é o berço nacional do calçado, São Leopoldo, com forte indústria também alemã e de armamento, e uma tradição enorme na indústria metalúrgica e em outras áreas. Então, a gente tem o Vale dos Sinos. Pode passar o slide. Depois, a gente tem o Vale do Caí, ao lado do Vale dos Sinos, o Vale do Caí, que já tem uma presença, uma densidade demográfica também muito grande, mas daí com não tantas cidades enormes como São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, mas com cidades um pouco menores, mas várias cidades. Né? E podem ver que à medida que a gente vai passando, e pode passar a seguinte bacia hidrográfica, por favor, aqui nós temos o Taquari, então nós fomos dos Sinos, indo de leste para oeste, dos Sinos, Caí, Taquari, com as cidades que ficaram famosas nacionalmente, infelizmente, né, como Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, que foi praticamente toda devastada, que são cidades germânicas. Ao norte do Vale do Taquari, nós temos a presença italiana. E aqui é interessante, porque nós estamos comemorando esse ano de 2024 os 200 anos da imigração alemã, e no ano que vem estamos celebrando 150 anos da imigração italiana. E isso é personificado aqui um pouco na secretaria, né? Porque o secretário Peruquim é de ascendência italiana e eu sou de ascendência germânica, e isso dá conta de mais de metade da população do Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos para a última bacia, a bacia do Rio Pardo. Pode passar, por favor, bacia do Rio Pardo, que tem também uma cidade afetada duramente pelas correntezas, que foi Sinimbu, praticamente todo o centro e a parte administrativa colapsou, e também Veracruz e outras cidades menores, e a principal cidade desse vale, que é a Santa Cruz do Sul, também é uma potência industrial e uma potência agrícola também. Então, só para ficar nesses 4 vales, né? Vale dos Sinos, Vale do Caí, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, né? Sem contar o Alto Jacuí, que também tem uma presença germânica, e também o sul do estado, em que há pomeranos e tudo mais. Mas se nós ficarmos só nesses 4 vales, nessas 4 bacias, a gente tem aqui basicamente talvez mais de 80% da presença germânica no estado, e um percentual enorme também da presença italiana, né? No Vale do Taquari também é chamado Taquari Antas, o Rio das Antas, pega toda a região de Bento Gonçalves, da colônia italiana também. Bom, e essa é uma introdução apenas para contextualizar que, na ocasião justamente do bicentenário da imigração alemã, nós tivemos essas grandes tragédias, né? Começamos com as enchentes de setembro, depois novembro, e agora essa principal em 2024. E isso, obviamente, fez com que a gente tivesse que estar ressignificando isso, né? Tentar ressignificar uma comemoração que era para ser positiva, era para ser vibrante, e nós estamos tentando, de alguma maneira, preservar alguns traços, né? Transformar outros, né? Podemos ir adiante. Então, para vocês terem inicialmente eu gostaria de reiterar os agradecimentos que o secretário Peruquim já fez, mas aqui muito especialmente ao Estado de São Paulo, né, ao Poder Público Estadual, ao Poder Público dos municípios de São Paulo também. Eu pude constatar em loco, lá em Santa Cruz do Sul, numa reunião do gabinete de crise, a presença de membros da Defesa Civil. Só que tem que cancelar o som, ele tira o som, por favor, senão reverbera aqui. A presença da Defesa Civil em loco, a Defesa Civil de São Paulo, trabalhando lá
na região de Sinimbu e Santa Cruz. Foi muito impressionante, né, porque São Paulo tem essa capacidade de, com rapidez e velocidade, deslocar suas equipes. Então, fica de público aqui o registro desse agradecimento. E também entidades, várias entidades paulistas que têm relação com a comissão, como, por exemplo, o Instituto Márcio Stade e o Colégio Visconde Porto Seguro, eles ajudaram com várias carretas e envio de doações, e uma campanha entre os alunos muito comovente, de cartinhas das crianças para as crianças daqui. São coisas simbólicas, mas muito importantes, né? E isso nos tocou muito, e fica, então, o registro de agradecimento a essas entidades e tantas outras que eu não vou nominar aqui. E estamos em contato internacional também. A Alemanha mandou, a Itália mandou um avião cheio de mantimentos, uma comitiva da Holanda, especialista em diques, está aqui no Rio Grande do Sul no momento, e a Alemanha tem nos ajudado também em várias frentes. Nós temos aqui, importante a gente fazer uma espécie de base, agora podemos passar, por favor, Karen, uma base normativa, uma base jurídica, tá? Que eu vou passar rapidamente, mas é sempre importante. Quando alguém pode perguntar, mas qual é a razão de nós comemorarmos a imigração europeia, no caso a imigração germânica, né? A Constituição da República, ela fala expressamente em que o Estado precisa proteger as culturas dos grupos que participaram do processo civilizatório nacional. E a Constituição fala de dois grupos em especial, né, que precisam desse olhar, que são os indígenas e os negros. Né? Mas ela não restringe a isso. E ela fala, então, aqui só está uma parte do trecho. Se nós lêssemos o artigo inteiro, diria dos grupos responsáveis pelo processo civilizatório nacional, especialmente indígenas e negros, e de todos os outros grupos, né? Uma coisa assim. Então, a gente considera que a presença germânica, a presença italiana, assim como as demais, mas elas têm as suas datas e merecem, então, essa comemoração, até porque ela não é algo artificial, eu costumo dizer, né? Não é algo que nós estejamos forçando a barra, né? Aqui no Rio Grande do Sul é o que marcou a população. Boa parte das instituições, das cidades, da população é marcada com isso. Isso reflete também na nossa Constituição Estadual, que afirma a importância do pluralismo de idiomas, repete um pouco esses termos que a Constituição Federal usa também, e daí nós chegamos na ideia da imigração como um fenômeno universal e permanente, né? E que talvez seja, e aqui é uma provocação que eu coloquei como ponto de interrogação, né? Talvez tenha um papel importante na reconstrução do país, e há uma realidade, digamos, mundial, né? Há dados que mostram que boa parte da população mundial não mora onde nasceu e onde cresceu. Né? Então, essa mobilidade é um fenômeno, e talvez não seja só agora, sempre foi assim, né? Os relatos bíblicos falam disso, e as movimentações das pessoas, elas são uma constante. Só que até então, juridicamente, nós pensávamos que o migrante é um miserável que merece acolhida humanitária. Né? E agora existe, pela nova lei de imigração, a ideia de que ele não apenas merece a acolhida humanitária por ser uma pessoa humana e ter dignidade, mesmo que ele esteja, né, numa situação precária economicamente, mas ele é uma riqueza, ele é um bem cultural, um bem social, um bem também econômico. Né? Então, a lei traz essa visão dupla. De um lado, a acolhida humanitária, mas de um lado, uma visão desenvolvimentista do migrante. E isso aqui, para nós, ficou muito fácil de argumentar em favor dessa visão, porque a realidade gaúcha é uma realidade que se beneficiou da imigração, né? Se beneficiou da imigração germânica, da imigração italiana e de todas as demais. Né? Bom, podemos passar. Então, esse é um contexto jurídico, político. O governador, sensível a isso, estabeleceu uma comissão específica para cuidar da imigração alemã dos 200 anos, e mais recentemente um novo decreto para cuidar dos 150 anos da imigração italiana, comissão essa que vai ser presidida pelo secretário Peruquim. E eu presido essa comissão incumbida da imigração alemã. Aqui vocês têm uma ideia da complexidade, da quantidade de institutos e órgãos, tanto do governo como de fora do governo, que fazem parte da comissão. Podemos avançar. Para dar conta disso tudo, nós temos 11 subcomissões temáticas, com vários temas: cidadania, ciências, a Federação Fiergs, né, ao que equivale à Fiesp, daí, aqui no Rio Grande do Sul, estão na área de desenvolvimento econômico, mas tem também as escolas, tanto católicas, luteranas e as escolas públicas, exposições de arte que já estão acontecendo, algumas delas foram mantidas, né, tem a nossa rede de saúde aqui é influenciada diretamente pelas imigrantes
germânicas, as Irmãs Luteranas fundaram um dos hospitais que é um dos melhores do mundo, né, junto com alguns hospitais paulistas aí, que é o Hospital Moinhos de Vento, fundado pelas Irmãs, as Diaconisas Luteranas. Tem uma exposição no Museu Júlio de Castilho sobre isso, e várias outras iniciativas. Temos uma comissão de História da Imigração Alemã, da qual o Instituto Márcio Staden, aí de São Paulo, também faz parte. A nossa Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, do Rio Grande do Sul, faz parte da comissão também, é muito bem representada pelo senhor Dietmar Zuckop, que eu acho que está conosco aqui também, e pelo presidente Prunzer. Então, nós temos um cenário bastante complexo, com várias visões diferentes que vinham trabalhando uma pauta muito positiva, com eventos de naturezas distintas, até que nós fomos, né, golpeados por essa enchente, que, em parte, passou a inviabilizar certos eventos, em outros casos, em algumas regiões, nem tanto. Em alguns casos, esses eventos vão ser, digamos, ressignificados, reformulados. E existe uma última comissão aqui, Amigos do Bicentenário, para a qual foram convidados os migrantes atuais, que não são germânicos, não são italianos, né, que são os angolanos, os venezuelanos, os migrantes que estão chegando no Rio Grande do Sul agora, né? Então, os Amigos do Bicentenário, eles também eles são responsáveis por dar essa luz, essa conotação de integração, porque a pauta um pouco no nosso trabalho, da nossa comissão, é um espírito que, de um lado, tenta reconhecer o legado germânico e, de outro lado, reconhecer que o Rio Grande do Sul não é apenas germânico, né? E assim como ele não é apenas italiano, ou apenas negro, ou apenas indígena, ele é uma mistura, ele é uma conjunção. E nós temos usado muito essa palavra integração. Podemos avançar. Tivemos um ato interreligioso maravilhoso na Igreja Martin Luther, Igreja Luterana de Porto Alegre, com católicos, luteranos e judeus, porque aqui é uma comunidade judaica grande, de judeus alemães, a sinagoga Sibra. Eles se identificam, sempre se identificaram como alemães, né, embora de fé judaica, e falam alemão, falavam na origem apenas os Shabbats, né, os cultos judaicos eram em alemão. E então nós temos essa peculiaridade aqui em Porto Alegre. Então, basicamente, na origem são 3 fés. Muitos imigrantes e descendentes de imigrantes acabaram adquirindo outras religiões, né? E mesmo assim, nós tivemos então um culto interreligioso, um ato interreligioso que congregou todas as matrizes e variantes possíveis, né? Foi muito bonito, foi bem importante. Isso foi em janeiro, no início de janeiro, e portanto não tínhamos, né, essa perspectiva um pouco trágica que se abateu a partir do final de abril. Podemos avançar. E aí nós temos basicamente uma parte de infraestrutura, de mídia, de visual, que eu vou passar rapidamente com vocês, que diz respeito à logomarca, ao nosso site, ao banner, um folder bilíngue. Os concertos do Bicentenário, felizmente, vão ser retomados, eu falarei em seguida. E aí talvez a pauta mais quente, assim, é um esforço muito grande que nós estamos fazendo, com o apoio do consulado, com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha, com o apoio do Instituto Goethe e com o apoio de parlamentares e outras secretarias do Estado, de tentar uma aproximação com o exterior, em especial com os países de língua alemã e, sobretudo, a própria República Federal da Alemanha. Podemos passar. Então, essa é a logomarca, existe uma audiodescrição no site, para quem não enxerga, muito interessante. É uma logomarca que tenta dar o significado da diversidade étnica do Rio Grande do Sul, mas dando, né, um destaque para a contribuição germânica. Estamos fazendo, portanto, 200 anos em 2024 dessa presença aqui. Podemos avançar. No site nós temos uma série de informações, um trecho em alemão, über uns, ali, para quem quiser saber um pouco mais, traduzido já para Hochdeutsch. Depois nós temos materiais para download, existe um vídeo, inclusive, muito bonito que foi feito para o lançamento da programação. Todos esses materiais são disponíveis, as entidades estão usando essa logomarca, assim como os demais materiais. Existe a programação. Já tínhamos mais de 200 eventos programados, alguns deles já tinham sido realizados, né? Infelizmente, em maio, praticamente todos os eventos foram cancelados, não me consta que tenha havido um apenas, ou seja, todos os eventos de maio foram cancelados, os concertos de junho também, e agora nós vamos retomar no final de junho com os concertos. Podemos avançar. Aqui vocês têm o banner em tamanho maior,
que pode ser impresso também, vai ser distribuído, uma quantidade grande de banners foi financiado pelo Consulado da Alemanha e vai ser distribuído nas próximas semanas em escolas estaduais, acompanhando de uma espécie de apresentação a respeito de um programa muito interessante que nós estamos construindo, que se chama Documentando a Memória da Imigração no Rio Grande do Sul, em que os estudantes, desde o ensino fundamental, anos iniciais até o médio, vão ser convidados a entrevistar os seus avós ou bisavós, as pessoas mais velhas, sobre as memórias que eles têm dos antepassados, não necessariamente apenas os alemães, também os demais, né, para que nós tenhamos um depósito, um repositório dessa informação, para que ao longo dos anos, daí, uma vez que essas pessoas vão morrendo, né, mas que nós possamos congelar esse material para que os historiadores e os pesquisadores possam, nas próximas décadas, estudar. A Universidade do Vale do Taquari, a Univates, já se prontificou a ser a depositária desse material, e faltam apenas alguns detalhes para nós irmos a campo e dispararmos essa iniciativa, que ela também é uma iniciativa que não demanda grandes custos, mas ela é bastante importante, né, bastante simbólica. Justamente no memorial da Sibra, da sinagoga dos judeus alemães em Porto Alegre, é que nós temos aquilo que inspirou essa iniciativa, porque eles lá fizeram a gravação de depoimentos dos judeus alemães porto-alegrenses aqui, e ficou lá uma espécie de memorial que fica passando aqueles depoimentos, coisa que em outros países também nós já sabemos que existe. Podemos avançar. Aqui nós temos o folder bilíngue, pode passar, só para vocês terem ideia, está em 2 línguas, apresenta um pouco frente e verso, né, da ideia da imigração e da comissão, podemos passar. E aqui nós temos, então, um grande concerto do Bicentenário, serão 16 concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que depois da USESP é a melhor do Brasil, e nós temos, então, um grande concerto diplomático, que será no dia 26 de julho. A data, né, da imigração é o dia 25 de julho, quando a primeira leva de imigrantes chegou em São Leopoldo, mas justamente como São Leopoldo vai ter o protagonismo no dia 25, aí Porto Alegre vai ter o protagonismo no dia 26 de julho à noite, com esse grande concerto do Bicentenário. No repertório estará a 7ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven, e que isso é um ponto aqui que eu gostaria de destacar, né? Nós vínhamos usando a 9ª Sinfonia, o 4º movimento, em que o coral canta que todas as pessoas tornam-se irmãs, como mote do Bicentenário no Rio Grande do Sul e no Brasil. E a partir da tragédia, e considerando que o concerto principal executará a 7ª Sinfonia, aí nós convidamos a que o 2º movimento da 7ª Sinfonia seja o nosso hino sem letra do Bicentenário, né? Para quem conhece, sabe do que eu estou falando, quem não conhece, depois vai ouvir o 2º movimento da 7ª Sinfonia e vai entender por quê, né? Bom, vocês todos estão convidados para esse concerto, em breve o site da OSPA já vai estar aberto, né? E até lá, se Deus quiser, nós teremos um pouco mais de viabilidade de transportes. Pelo interior do estado, nós teremos 11 concertos nas cidades que os nossos historiadores indicaram como as mais representativas da imigração germânica, né? Então, aqui há uma ordem mais ou menos organizada, mas não significa uma ordem de importância, porque todas as cidades, mesmo as pequenas, como Lagoa dos Três Cantos, são importantes. Mas aqui nós temos, sim, São Leopoldo como berço, né? Depois Novo Hamburgo, que fazia parte de São Leopoldo, e que é uma potência industrial também, assim como Santa Cruz do Sul, que já tem a imigração um pouco mais tardia, 25 anos depois, e que está comemorando 175 anos de imigração esse ano. Aí o Vale do Taquari, que vocês conhecem bem, né? Lajeado, fica do lado de Estrela e de Arroio do Meio. Depois o Vale do Caí, tem como espécie de cidade mais importante Monte Negro. Nova Petrópolis é uma cidade muito turística, muito bonita também, próxima a Gramado e Canela, que também são de presença germânica. Pelotas, no sul do estado, representando essas presenças mais esparsas que o Rio Grande do Sul tem de comunidades germânicas, que não são tão numerosas, mas que existem, estão presentes, e também a peculiaridade que em São Lourenço do Sul nós temos uma imigração pomerana muito acentuada. Taquara também é no Vale do Paranhana, Sinos. Erechim é ao norte do estado, e aí tem influência de cultura também polonesa e de outras etnias. E Lagoa dos Três Cantos simboliza ali as cidades pequenas do Rio Grande do Sul. E ainda há uma cidade que não foi definida, e é um concerto que está na manga aí da orquestra, que ainda vai ser definido.
Podemos passar. E aqui uma peculiaridade: o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais tem irmandades formalizadas com cidades alemãs, né? Eu não tenho os números exatos agora, mas é disparado o maior. Nós temos 14 cidades, aqui estão 13. Teutônia formalizou a sua irmandade depois que eu tinha preparado esse material. E existem, então, um estado em particular que tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, que se chama Rheinland-Pfalz, Renânia do Palatinado, né? Renânia-Palatinado, e é o estado de onde veio boa parte dos imigrantes germânicos para o Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma quantidade grande de cidades que já têm parcerias formalizadas com cidades presentes no estado da Renânia, né? Qual é o trabalho que a Câmara Brasil-Alemanha, as autoridades alemãs, o governo está tentando, se esforçando? O secretário Peruquim participou, junto com o governador, de uma missão recente à Alemanha. Lá ele pôde advogar por essa aproximação de Estado com o Estado. E aí eu aproveito para sugerir, né, que essa possibilidade seja repercutida, reverberada aí em São Paulo também, que é um grande parceiro. São Paulo também tem uma presença muito forte germânica, né? Talvez seja uma presença mais contemporânea, mais atualizada do que a nossa. Nós somos, a Karen, por exemplo, lá de Santa Cruz, é a quarta, quinta geração. Eu nasci em São Leopoldo, mas a minha família também é de Santa Cruz. Eu sou a quinta geração nascida no Brasil. Então é uma migração mais antiga. Em São Paulo, nós temos a presença mais viva, talvez, da germanidade. Mas, mesmo assim, São Paulo é um parceiro, assim como Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros estados, para tentarmos fazer algo que fuja um pouco daquele paradigma constitucional, é claro, mas que é um paradigma que nem sempre é eficiente, que é a centralização das relações internacionais em Brasília-Berlim, ou Brasília-Viena, né? Essa centralização nem sempre é tão eficaz. A gente percebe claramente como os intercâmbios dos municípios são eficazes, são eficientes. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, tá? No município de São Vendelino, que faz parceria com o Zankt Wendel, no slide seguinte ele aparece, ele conseguiu fazer com que houvesse uma mudança no perfil econômico da cidade por causa desse intercâmbio que eles têm com essa cidade. No caso, foi uma padaria e uma cervejaria e mais uma outra empresa que foi construída a partir desse intercâmbio, né, por pessoas que fizeram essa parceria. Então, qual é a nossa sugestão? Além de fomentar as parcerias entre cidades irmãs, a nossa sugestão é que o próprio Estado, no caso o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, tivesse algum tipo de formalização de parceria com estados alemães. Nós conversamos com Hessen, conversamos com Rheinland-Pfalz, conversamos com Saarland, estamos abertos a conversar com qualquer estado alemão, e austríaco, suíço e assim por diante. Mas com que fim, né? Embora os municípios muitas vezes enfatizem intercâmbio cultural, com grupos de dança e essas atividades análogas, o que é muito rico e valioso, a perspectiva do Estado não seria bem essa. A perspectiva do Estado tem a ver, num primeiro momento, com a qualificação dos seus serviços, do seu corpo funcional. Então, por exemplo, perícia criminal, atuação no corpo de bombeiro, investigação policial, né? Então, a Secretaria de Segurança, só um exemplo, né? Mas é o nosso piloto, a Secretaria de Segurança permite que um perito e um delegado passem um mês em Mainz, lá na capital de Rheinland-Pfalz, trabalhando com as equipes de lá. No primeiro semestre, no segundo semestre, vem uma equipe alemã, trabalha aqui, experimenta um pouco o ambiente, né, e começa uma cooperação técnica. Da mesma maneira, com um diretor de escola pública, depois um professor de matemática da rede estadual. Fica lá 2 semanas, 3, 4 semanas, né, e vem. Nós temos base humana para oferecer professores e delegados e inspetores que tenham conhecimento de alemão. Essa é uma vantagem do Rio Grande do Sul. Pelo interior, aí nós temos uma população que tem familiaridade com a língua, seja o dialeto, seja o alemão padrão. Às vezes não é uma fluência tão grande, mas existe isso. Então, isso é um ponto de partida positivo que nós temos. O que talvez nos falta, que São Paulo e Rio de Janeiro às vezes são mais pragmáticos, é essa eficiência nas relações institucionais, né? Porque eu já vejo, percebo claramente, às vezes, em São Paulo e no Rio e em Minas, que as pessoas não são necessariamente descendentes de alemães, mas elas
consideram que essa parceria institucional é muito importante, e, portanto, elas são pragmáticas nessas relações. Então, é esse um pouco que nos falta, que eu estou tentando aqui, em conjunto com os colegas, fomentar essa cultura de alianças independentes assim da tradição pessoal, né, da ascendência pessoal de cada um. Podemos avançar? E, então, concluindo, nós estamos fazendo um exercício de ressignificação, né? O tema é extremamente complexo. Um dia uma jornalista veio me perguntar se o senhor poderia dar uma entrevista. Eu disse, claro, mas quantos minutos é essa entrevista? Daí ela disse, não, mas o que o senhor acha? Eu disse, olha, a última deu 1h40. Aí ela já ficou um pouco preocupada. Então, assim, o tema é complexo, nós teríamos muitos aspectos para comentar, mas essa é a notícia geral. Nós vínhamos numa crescente com mais de 200 eventos programados. Essa tragédia foi um duro golpe, especialmente nesses vales, que são os vales germânicos, todos eles, né? Mas nós não desistimos, né? Os concertos, como eu disse, vão ser retomados. É provável que 28 e 29 de junho, agora no final do mês, já tenhamos os primeiros concertos. No projeto original, São Leopoldo abrigaria o primeiro concerto do bicentenário, mas eles foram muito afetados, então as autoridades municipais preferiram ter um fôlego para mais adiante. Então é provável que seja Santa Cruz e Taquara, né, os primeiros concertos agora no fim de junho. Estamos com uma perspectiva também de que a cultura e o turismo elas são plenamente compatíveis com as comemorações e com a reconstrução, ou seja, não é um despautério, né? Por que pensar no bicentenário depois da tragédia? Na verdade, o bicentenário pode dar um fôlego para muitas famílias, para muitas empresas, para muitas entidades que precisam se reconstruir, sem falar na questão da vida interior e da saúde mental das pessoas, né? Apenas ficar lamentando e vendo notícias ruins e tragédias, às vezes, debilita o nosso emocional, né? Então, um pouco é isso, mostrar que o bicentenário é uma ocasião também de cultivar coisas um pouco mais alegres, positivas, né? Porque os imigrantes, rigorosamente falando, também enfrentaram muitas dificuldades na origem. Então, vamos enfrentar agora, nós também, nessas gerações nas gerações que descenderam dos primeiros imigrantes, né? E é isso, alle Menschen werden brüder significa isso, né? Todos nós aqui no Rio Grande do Sul somos irmãos, experimentamos agora essa irmandade muito fortemente com os demais estados, né? E passamos, então, do coral da nona agora para o segundo movimento da sétima sinfonia, e que não tem letra, mas que expressa, então, esse sentimento de um lado, uma tristeza que se transforma em otimismo, se transforma em esperança. E quero, então, agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter partilhado com vocês, dizer que nós estamos à disposição, né? E nós temos no site ali os modos de contato, e o meu contato também, pessoal, está à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Fiquei bem emocionada assim, com a tua explanação, porque eu acredito nisso também, apesar de toda essa tragédia. Eu acho bonito se pensar, né, em momentos que a gente possa ressignificar através da música, fomentar a cultura, mesmo no meio de tudo isso que está acontecendo, né? Isso não significa ignorar, né, o fato do sofrimento humano e dessa tragédia toda. Gostei muito da tua explanação. Eu deixo aberto se alguém tiver alguma pergunta para o secretário, para o subsecretário. Na verdade, o que eu gostaria de perguntar, secretário, a melhor forma hoje das pessoas ajudarem o trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque muitas pessoas nos procuram, falam sobre doações de materiais, sobre doações financeiras, ou ajuda material mesmo, né, de ir até lá, arregaçar a manga. Assim, o que realmente hoje é efetivo para vocês e de que forma que a sociedade pode melhor contribuir? Sim. Estão me ouvindo bem agora? Tudo Perfeito. certo. Olha, eu acho que nós teríamos duas frentes importantes de ajuda. A primeira delas são aquelas pessoas em pobreza extrema e pobreza que realmente não têm nenhuma condição de subsistência hoje. Então, nós temos abrigos hoje que estão com muitas pessoas que precisam de doações,
e nós temos desalojados que estão, vocês devem ter ideia, havia casas que moravam 3 pessoas que hoje moram 20. E essas pessoas, em algum momento, não terão condições de suprir sua própria subsistência. Então, eu acho que a principal ajuda hoje seria alimentos. Alimentos e água, eu acho que seria a ajuda mais importante, que nós temos necessidade de que isso permaneça por um longo tempo. A segunda ajuda, que eu acho que daí a IBREI pode ser um componente importante, é mentes, é cabeças pensantes. Então, se as organizações privadas, se o empresariado, se pessoas se dispuserem a pensar junto conosco melhor estratégia de reconstrução do Estado, o Estado está aberto a ouvir todas as pessoas. Nós, além da Secretaria da Reconstrução ter diretamente a atividade de elaboração de planos, projetos e de articulação com as secretarias fins, nós também temos o comitê formado para a discussão da sociedade civil com o governo da melhor estratégia de enfrentamento dessa catástrofe. Então, neste comitê, ele está aberto a quaisquer convidados que queiram participar para que as discussões sejam efetivamente como melhor usar o dinheiro público, o recurso público, para a reconstrução do Estado. Então, acho que essa segunda parcela também seria bem importante, uma ajuda de tempo e de recursos mentais de quem estivesse disponível para auxiliar o Estado na reconstrução. Perfeito. Eu, se permita me complementar também essa manifestação do secretário Peruquim, nós temos na prática algumas... Eu acho que o secretário precisa fechar o microfone dele, por favor. Obrigada. Nós temos alguns eventos turísticos, né, e culturais que, se fossem prestigiados, vão ajudar também. Então, por exemplo, a Oktoberfest de Santa Cruz, a Oktoberfest de Igrejinha, né, esse ano elas vão ser muito importantes, né, para ser um incentivo para essas regiões. Então, e os paulistas costumam ser um público fiel a esses festejos. Será que o pessoal... Estamos ouvindo, sim. Então, A imagem estamos tá ouvindo. gravada, mas estamos ouvindo. Agora não estamos mais ouvindo. Não, acho que caiu a câmera dele, ó, pelo que eu estou vendo. Ah, não, Fabrício Perutin está ali. Acho que caiu o sinal dele, Eu estou ouvindo bem vocês aqui, mas eu acho que ele está religando aí, doutor Rafael. Sim. Eu estou conseguindo ser ouvido, né? Sim. Ah, tá. Agora eu estou só continuando agora. Não, acho que o doutor Rafael caiu, né? Agora vocês estão ouvindo ele? Não, a câmera dele caiu. A conexão caiu. Não, tá aqui, ó. Tá ali, ó. Agora tá reconectando. Mas essa sugestão, Rafael, acho que ambas, né, da comissão, eu acho que faz muito sentido nós participarmos dessas conversas. Vamos participar. E também esse incentivo à participação nesses eventos, isso é uma coisa que nós podemos divulgar aqui. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu me questiono um pouco da questão do transporte até lá, né? Acredito que outubro, porque a gente não tem previsão do aeroporto, nem nada disso. Isso né? eles podiam nos falar, né? Então, a gente não tem previsão. Foi feito agora um estudo técnico esse final de semana e não há uma previsão de abertura, né? Por causa que a infraestrutura está bem... eles ainda não, né, não têm de quanto que vai custar para reorganizar, né, toda a questão do aeroporto de Porto Alegre. Mas eu vejo também como nós do IBREI, né, eu, por exemplo, morei muitos anos na Áustria e... Ô, Rafael, que bom que tu voltou. A gente estava comentando aqui da participação do IBREI dentro dessa comissão que o secretário sugeriu, e também como uma forma de divulgar essas festividades aqui, né, em São Paulo, da Oktoberfest, fazer todo um chamado sobre isso. Porém, a gente tem essa dúvida ainda, né, que é a mesma dúvida que vocês têm, em questão do transporte, né, de como chegar até o Rio Grande do Sul, né, porque o aeroporto não tem previsão de ser aberto. Eu não sei como está a reconstrução das estradas de acesso a essas cidades, né, até Santa Cruz. Não, aos poucos vai se normalizando. O acesso não é ideal, mas é possível.
e os aeroportos de Caxias, Passo Fundo, Florianópolis, claro, é uma viagem de 6 ou 5 horas, né, dependendo da velocidade e tudo, mas nós não estamos ilhados, né? E é claro que daí se as pessoas, do ponto de vista turístico, estão com o tempo disponível, né, vale a pena fazer, porque esse é um ponto importante, né? Vocês conhecem certamente, né, Gramado, Canela, que são os nossos highlights turísticos, mas, e Bento Gonçalves também, né, por causa do vinho e toda uma região maravilhosa, mas o Rio Grande do Sul tem muito mais a oferecer, né? Muitas outras coisas, e a Secretaria de Turismo se esforça muito em dar visibilidade a isso, né? E os paulistas são, em geral, a grande, respondem, né, por um grande percentual desses turistas que vêm para cá, né? Então, um pouco a ideia é essa, de não abandonar, não nos abandonar, né, nesse momento, até porque a presença vai tornar cada vez mais clara o que realmente vale a pena. A questão dos projetos é fundamental. O secretário Peruquim falou bem, né? As mentes, os projetos, né? Conseguir pensar planos e linhas de crédito, eventualmente, ou linhas de atuação em várias áreas, né? Que vai do meio ambiente até a cultura, né? Os nossos acervos, em alguns casos, infelizmente, foram comprometidos, os acervos bibliográficos e culturais, né? Para vocês terem uma ideia, o depósito do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que fica na Praça da Alfândega, bem na beira do rio, era no subsolo do museu. E aí, quando a água estava subindo, a equipe toda teve que ir lá, eram uns domingos, se não me engano, não me lembro que dia era, mas eu sei que daí foi um mutirão e pessoas mais velhas também querendo pegar obras de arte caras e importantes, né, na nossa história aqui. E aí, uma das coincidências positivas foi que justamente a exposição principal que estava no segundo andar era uma exposição comemorativa justamente ao próprio museu, então parte do acervo já estava no segundo andar, né? Mas o Museu Visconde de São Leopoldo, Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que é o principal museu da imigração alemã, o primeiro andar foi totalmente perdido, né? Totalmente destruído, assim. E então nós precisamos desse tipo de olhar, de reconstrução e de parcerias, que vão ser parcerias permanentes, né? O Rio Grande do Sul talvez deva, né? E eu me esforço, nós nos esforçamos por isso, assim, de aproveitar essa crise para talvez avançar, né? Avançar em obstáculos que nós tínhamos historicamente, de estarmos um pouco isolados, né? São Paulo é um exemplo de integração. São Paulo recebe todo mundo aí do norte, nordeste, do sul, e o pessoal vai indo, vai se desenvolvendo, tanto na capital como no interior, né? Eu acho que é o momento de nós também, nós somos estratégicos aqui, estamos do lado do Uruguai, temos fronteira com a Argentina, né? Temos um porto fantástico de Rio Grande, a Lagoa dos Patos, a ideia é as hidrovias serem valorizadas também aqui, né? Que é uma expertise alemã também. Então, por que não repensarmos, aproveitarmos para repensar isso, especialmente em parceria com aqueles que têm o conhecimento e já essas habilidades, né? Então, meu complemento ao que o secretário falou é nesse ponto da cultura, na questão turística também, né? E muitas cidades, e agora nós estamos indo cada vez mais para daí as comemorações italianas, né? Em 1º de janeiro começam as comemorações do Sesc Centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E como eu disse logo no começo, né, um estado plural do ponto de vista étnico, mas alguns pesquisadores assim dizem que aproximadamente 20 a 30% da população tem algum ascendente alemão e 30 a 40% tem algum ascendente italiano, né? Então, mais da metade certamente no Rio Grande do Sul é afetado por uma dessas duas imigrações. Então, para nós isso é uma coisa muito importante. E assim como foi em 1974 e 75, o contexto era outro, né? Mas nós comemoramos, então, os 100 anos da imigração italiana e os 150 da imigração alemã. Acho que congelou a sua câmera de novo. Sempre recebê-los bem, né? Com essa nossa hospitalidade gaúcha. Muito obrigada a ambos. Eu, como presidente do Núcleo de Turismo aqui de Brei, vou pensar em algumas ações que a gente possa fazer já esse ano, né, para ajudar a fomentar o turismo. Né, o Maurício, a gente estava conversando aqui de uma forma que também a gente possa fazer parte da comissão e ir pensando juntos, né, como que a gente poderia, de uma forma efetiva, além de abrir um espaço de reuniões e conversas, né, para a gente entender a realidade de vocês aí,
nos colocando à disposição de como que a gente pode estar junto nisso, né? Acho que principalmente, como tu falaste, turismo é o meu núcleo aqui no IBREI. Vou me esforçar bastante de ver como que a gente já pode criar algumas saídas, né, para trazer essas comemorações de forma mais viva e alocar pessoas, né, para ir visitar o Rio Grande do Sul. Vou pensar em algumas coisas aqui e, sendo assim, eu acho que a gente pode finalizar, né, Maurício? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu acho que o Fabrício está ainda online. Então, a conexão deles deve estar instável. Vamos aguardar para eles voltarem e aí a gente finaliza a reunião. Você quer dizer alguma coisa, Lino? Bom dia. Bom dia a todos. Não, muito obrigado. Eu acho que foi perfeito, está ótimo, excelente. Excelente oportunidade para a gente também saber o que está havendo no sentido da recuperação do Estado. Nós temos uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque minha esposa é gaúcha e a família dela está todinha lá. Só nós estamos aqui em São Paulo, Ela é praticamente. da onde, Lino? Hein? Ela é da onde? Qual Ela é cidade? de Porto Alegre. Ah, é de Porto Alegre. É. E, enfim, nós estamos bastante preocupados, mas a gente tem mantido um contato constante com todos os familiares lá que estão espalhados. Alguns sofreram alguma coisa, outros não. E eu acho que foi uma oportunidade fantástica. Outra ideia muito boa, se houver a oportunidade do IBREI participar da comissão para a gente acompanhar mais de perto como está, seria muito bom, porque a gente sabendo das coisas mais, digamos, mais rápidas, né? Tendo as informações mais rápidas, a gente pode também sugerir coisas boas. E também o meio de promoção do IBREI, a gente podia, como você mesmo dispôs, a gente pode sim colaborar bastante, né? Eu achei muito boa, agradeço a presença dos amigos Fabrício e Rafael também pela exposição, tá? Parabéns a você também pela organização, viu? Obrigada, Lino. Obrigada É, pela participação também. E eu acho que a partir desse primeiro ponto dessa reunião, a gente já pode começar a pensar junto, né? Vou me informar depois como a gente faz para participar ativamente da comissão, para seguir acompanhando tudo que está sendo feito lá e de que forma a gente pode colaborar, né? Porque o nosso mote é realmente construir pontes, né? Inclusive, o nosso símbolo ali como instituto é uma ponte. Então, acho que inclusive uma oportunidade, né, da gente poder ativamente colaborar com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu dou, então, por encerrada a nossa reunião. Tem alguma manifestação da Câmara de Comércio? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, O diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha, o Rafael, já falou várias vezes do estado de Rheinland-Pfalz, né? A gente estava programando uma vinda uma delegação de Rheinland-Pfalz justamente para o aniversário dos 200 anos, no dia de 25 de julho. Agora, semana passada, chegou a confirmação da vinda desse grupo, então eles vêm, mesmo com as dificuldades de viagem e de aeroportos e tal. Então, vem a secretária de Economia do Estado, né, a Daniela Schmidt, acompanhada por 14 empresários, né? Então, eles justamente queriam, neste momento, mostrar com essa vinda também o apoio do Estado de Rheinland-Pfalz para o Estado de Rio Grande do Sul e colocar um sinal realmente de parceria, né? Então, justamente para isso também eles vêm aqui para o Estado buscar parcerias não só entre os governos dos estados, mas também entre as empresas, né? Então, a gente também está promovendo umas rodadas de negócios entre empresas do estado de Rheinland-Pfalz com empresas do Rio Grande do Sul, e a gente espera também ajudar, através dessas ações, também levantar
um pouquinho mais essa economia também do Estado, que sofreu muito também agora em maio, e além dessas ações ou essas vindas de pessoas de fora também, a Câmara Brasil-Alemanha, em conjunto também com nossos colegas, já foi citado aqui em São Paulo, né? A Andrea Santos, da Câmara de São Paulo, está aqui junto conosco também, e do Rio a gente fez várias chamadas também de doações para a Alemanha, para a América do Sul e também nos outros estados. A gente está no nosso site divulgando meios de doações para Rio Grande do Sul, o site de São Paulo, o site de Porto Alegre, e a gente também está vendo a possibilidade de fazer eventos de reconstrução, né? Então, convidando, inclusive, também empresas importantes sediadas em São Paulo, grandes empresas, também com uma participação da nossa casa-mãe de Berlim, o DIHK, né? Mas para esses eventos também seria muito importante ter uma demanda específica do Estado. O que o Estado precisa médio e longo prazo para reconstruir o funcionamento das empresas, para reconstruir a infraestrutura e para longo prazo ainda, para ver como a gente pode prevenir eventuais catástrofes dessas aí. Então, eu acho nessas três frentes, então, ajudar a economia local para se reerguer, né, para se reconstruir, a infraestrutura, para reconstruir essa infraestrutura do Estado e para longo prazo, então, essa prevenção para novos catástrofes. Eu acho nessas três frentes a gente pode ajudar. E a gente também precisa um pouquinho do input de vocês, quais são as demandas do Estado, né, para a gente pode endereçar essas demandas especificamente para o empresariado, mas também para a vida pública na Alemanha também. Então, agradeço pela oportunidade e eu espero que a gente pode trazer coisas boas para o Estado e especialmente reerguer em conjunto essa Rio Grande do Sul tão bonito. Muito obrigado. Muito obrigada, Herr Dittmar. Andrea, bem-vinda. Você gostaria de falar alguma coisa? Só reforçando, né, o que o meu colega da RACA de Porto Alegre já trouxe, a gente está unidos, né, as câmaras alemãs aqui no Brasil, unidos em prol de auxiliar da melhor forma possível, né? A gente contribui aqui com essa indicação no site de, né, uma compilação das entidades que recebem doações e a gente faz a divulgação aqui para os nossos associados, para a Alemanha, então a gente contribui dessa forma. Muito obrigada. Eu estou baseada aqui em São Paulo, estou à disposição de vocês. Eu sou muito amiga do Detlef Trale, inclusive Sim. ele havia me passado o contato do Herr Dittmar para a gente conversar há umas semanas atrás, né? Mas aí eu acabei não entrando em contato ainda. A partir de agora, então, vou tomar liberdade para contatá-los diretamente, de ver de alguma forma que o IBREI, juntamente com a Câmara de Comércio, tanto de São Paulo quanto daqui do Rio Grande do Sul, tanto de São Paulo, e de que forma que a gente pode colaborar, né? Eu morei alguns anos na Áustria, então falo um pouquinho alemão, não muito. Alemão é um idioma que a gente diz, né? Como estrangeiro, a gente fala um pouquinho. Então, eu estou à disposição de vocês e vou entrar em contato, tá bom? Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma explanação? Então, vou dar para encerrada a nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês e espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. Um bom dia. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Você tem aquele logotipo do Sérgio da imitação da mão?